Responsabilidade civil profissional. Você sabe como esse seguro pode preservar o seu patrimônio e o patrimônio da sua empresa? Eu vou te falar um pouco sobre ele. Esse seguro ele é voltado para quem presta serviço. Geralmente, funções que prestam serviço, como médico, dentista, advogado, veterinário, geralmente profissões que sejam técnicas e intelectuais. E também as empresas como clínicas veterinárias, clínica médico, clínica odontológica, escritório de arquitetura, corretoras de seguros. Então, todas essas empresas que podem causar um dano e que são funções técnicas e intelectuais, você pode fazer um seguro de responsabilidade civil profissional. Não é para todas as profissões e nem para todas as empresas. Tem determinadas empresas que não são aceitas pela seguradora. Então, assim, eu acho um dos principais pontos, como todo seguro, é preservação de patrimônio. Então, o que ele vai cobrir? Ele vai cobrir erros e falhas e vai cobrir acusações na justiça. Por exemplo, se a empresa for processada, se o profissional de saúde, veterinário, médico, dentista ou qualquer outra profissão coberta pelo seguro, sofrer um processo, ele vai pagar as custas judiciais. Então, é um seguro para proteger o patrimônio e as finanças do CNPJ e do CPF. Quando a gente fala também em responsabilidade civil médico, ele é um seguro bem mais específico. O que eu oriento? Se você tem não faça, o que eu oriento? Não faça o seu seguro de RC profissional médico simplesmente com o seu corretor de automóvel. O corretor precisa ser especializado nesse assunto, porque tem várias particularidades desse seguro que não se encaixa como o de automóvel. Por exemplo, o de automóvel é um seguro que ele é à base de ocorrência. Então, ocorreu um sinistro, eu vou lá e aviso, né? E quando você vai, essa parte patrimonial, né? Residência, automóvel, condomínio, é a base de ocorrência. E quando você vai para o RC profissional médico, dentista ou veterinário, ele é a base de reclamação. E isso muda tudo na apólice. O profissional corretor de seguros que não sabe, não entende como é a dinâmica da apólice de seguro de responsabilidade civil, ele não vai conseguir passar com clareza essas informações para o médico, ou para o dentista, ou para o veterinário, para aquele profissional, né? Eu digo que quando você pega a área médica, o profissional corretor de seguros, ele tem que ser especializado naquilo, né? Ele tem que saber fazer as perguntas para o médico, ele tem que saber o que está coberto, o que tem as exclusões do contrato, ele tem que deixar claro para o médico quais são as coberturas que ele tem, quando ele vai ter, quando ele vai acionar, quando ele vai abrir uma expectativa dentro da apólice. Então, tudo isso ele tem que saber passar para o médico ficar 100% seguro, né? E quando você pega um corretor que ele não é especialista, ele está acostumado com outros tipos de apólice. Então, sempre que você for contratar, procure um especialista em RC, em responsabilidade civil, médico principalmente e dentista, certo? E como eu falei, essa apólice, ela não é para proteger o erro. Essa apólice, esse seguro, é para proteger o patrimônio e as finanças do médico. Independente se ele é residente, se ele já tem 100 anos de profissão, se ele já tem 80 anos de idade. Então esse seguro também ele não tem limite para fazer de idade. Então o médico, até o fim da vida, ele pode manter a sua apólice ativa, de responsabilidade civil profissional médico. Então é um seguro, não é como o seguro de vida,
que tem, por exemplo, a faixa etária, tem a idade interfere na sinistralidade e no preço. O que vai precificar esse seguro é quais são as especialidades do médico, os procedimentos que ele faz, né? Quanto mais invasivo, quanto mais cirurgias ou procedimentos invasivos ele faz, maior vai ser o valor desse seguro, porque aumenta o risco também. Então, na apólice, o médico ele deve sempre observar quais as coberturas que ele tem. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo muito no mercado. O hospital é processado por um procedimento do médico, o hospital é condenado e o hospital vai cobrar esse médico a condenação, às vezes entrando com 50%, né, pedindo 50% do valor da condenação, que o hospital foi condenado pelo serviço dele. Então, esse seguro ele vai proteger de tudo isso. Mas veja bem, não é toda apólice que tem essa cobertura. É por isso que quando o médico for contratar o seguro de responsabilidade civil, ele deve prestar atenção nesses detalhes. E o profissional que for oferecer, analisar esse risco, ele tem que ver todo o risco do médico. O que é que cabe, quais as coberturas que cabem naquela apólice, quais os riscos do médico ou do dentista, para fazer uma apólice especificamente para o risco daquele médico. Outra coisa, o médico ele não pode contratar, não deve, na verdade, contratar um seguro, uma apólice com coberturas muito baixas, porque a gente vê muitas vezes o médico, um cirurgião plástico, com uma cobertura de 200 mil, é totalmente inadequado, ou 100 mil, totalmente inadequado. Eu diria que 100 mil é inadequado para qualquer médico, ou dentista, ou qualquer profissional, porque, veja bem, os custos da defesa, eles vão englobar honorários do advogado, que ele vai variar entre 10% e 20% do valor da causa. Então, se eu tenho uma causa de 100 mil, 20% é só de honorário. Então, é 20 mil só de começo. Se você tem uma apólice de 100 mil, aí eu vou ter que pagar os honorários do perito, assistente do juiz, pode ter recurso. Então, só os honorários do perito, ele vai custar aí em torno de 12 salários mínimos. Então, veja bem, 20 mil aqui, 12 salários mínimos vai dar o quê? 12, em torno de 20, só aí 40 e poucos mil. Assistente do juiz, vai ter, se tiver recurso, vamos dizer que gaste aí 50 mil. Se o profissional for condenado a pagar uma indenização, numa apólice que tem 100 mil, ele já usou 50 mil só nos custos de defesa. Então, essa apólice é inadequada para o profissional ter esse valor. Então, no mínimo, 500 mil a 1 milhão, se for um cirurgião plástico. E também, o que eu falo? Contrate o valor máximo que cabe no seu orçamento. Então, se você tem um orçamento, você vai dizer lá, qual é o meu risco? Qual o risco aqui da minha profissão? Quanto mais ou menos o pessoal pede de indenização, não precisa errar, né? Uma acusação. E baseado nesses pontos é que você vai fazer o valor da sua pólice, para fazer algo bom e que você fique coberto e não coloque o seu patrimônio e suas finanças em risco, tá certo? Outro ponto, observe o que cobre e as cláusulas de exclusão. Muitas vezes o médico não é, lógico, muitas vezes não, o médico não é especialista no assunto, e quem tem que conhecer é aquela pessoa que está analisando o risco desse médico, tá certo? Então, esse aí são os principais pontos que o médico deve observar quando ele for contratar uma apólice de responsabilidade civil médico. Espero que tenha gostado. Se tiver dúvidas sobre esse assunto,
entra em contato com a gente, tem as nossas informações aí no link e a gente vai ter toda a satisfação de atender e ver quais os seus riscos e os valores adequados para a sua cobertura.